pela tua presença em nós. Pai, tu tem o poder de transformar, Pai, de mudar rotas, direções, trazer a tua paz e a tua sabedoria em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui, Senhor. Que nós possamos, Pai, estarmos nessa tarde de coração aberto para te entregar o melhor, Pai, em honra a ti, para te oferecer o que há de melhor em nós. Pai amado, obrigado por essa tarde, Pai. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Como é bom te servir, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Que tarde maravilhosa essa de domingo. Porque a gente se encontra cedo, né? Às 4 horas da tarde, o crente raiz está na igreja, buscando ao Senhor, dedicando sua vida a Ele. Isso é muito bom, é maravilhoso. Irmãos, eu gostaria de saber quem aniversariou esta semana ou hoje. E se você que está aí, venha até aqui à frente para que a gente possa orar por você, para que a gente possa torcer por você, para que se repita mais e mais essa data. Amém, glória a Deus. Eita, que time maravilhoso, Senhor. Pai, como tu és bom, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Vamos orar por eles. Estendam suas mãos e vamos render graças ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque em Ti, Pai, nós temos nossa vida transformada. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos que estão reenfrentando um novo ciclo, Pai, que vem com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, com o Teu crescimento e rompimento, Pai. Que neles possam crescer, Pai, a Tua sabedoria, Pai, a Tua bonança, Pai, na vida deles. Que casamentos, Pai, construídos em cima da Tua palavra é para perpetuar, Pai, para durar para sempre, e que assim seja, Pai. Vidas, ciclos renovados, vidas renovadas e com bênçãos em abundância, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, parabéns, meus irmãos. Vamos bater uma palma para meus irmãos. Liamara, eu te amo, parabéns, viu? Eu não podia perder essa oportunidade, né? Declarar ao vivo. Eu gostaria de chamar aí, fica atento para a gente passar agora o Verbo News. Verbo News no ar aí, por favor. De junho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. 14 de junho, culto de ceia, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com a palavra poderosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Você já se perguntou o que realmente significa prosperar? Encontrar um propósito claro e, mais do que isso, entender o caminho prático para transformar a sua realidade? É com muita alegria que convidamos você para o lançamento do mais novo livro, Prosperar, Por quê, Para quê, Como, da autora e ministra do Evangelho, Rossana Lira.
É neste sábado, às 19h30. Venha celebrar esse momento especial e iniciar a nova jornada de entendimento. Você já parou para pensar que uma boa imagem, um design bem feito ou um vídeo emocionante podem ser a ponte para alguém conhecer o amor de Deus? A comunicação da nossa igreja não serve apenas para dar avisos. Ela serve para conectar pessoas a Jesus. E para que essa mensagem chegue mais longe, a nossa equipe precisa crescer. E não importa se você já é um profissional ou quer aprender do zero. Nós temos um lugar para você em áreas como fotografia, vídeo, redes sociais, design e redação. Faça parte do nosso departamento de comunicação. Passe no balcão de informações ao final do culto e faça a sua inscrição. O mês de junho é o mês dos apaixonados e o departamento de jovens está preparando uma noite especial. O VIPs in Love é a programação perfeita para você que busca aprender tudo o que precisa para viver um relacionamento santo que gere bons frutos. O VIPs in Love acontecerá na sexta-feira, dia 26 de junho, às 19h30. Atenção, papais e mamães! O CVB está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para a Camp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passe ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje, queremos te indicar o livro Você Pode Ter Tudo o que Você Diz, do autor Kenneth Hagin. A fé faz a diferença entre a derrota e a vitória na sua vida. E as palavras que saem da sua boca hoje vão determinar o seu futuro. Quando você fala palavras de fé, você experimenta o melhor de Deus, simplesmente porque não há fracasso em Deus. Podemos contaminar nossa fé com nossas próprias palavras. Por isso, é tão importante aprender a substituir palavras negativas, repletas de incredulidade, por palavras positivas, repletas de firme convicção. Depois de ler este livro, você terá ousadia para declarar aquilo em que acredita, em vez de dar ouvido aos pensamentos de dúvida do diabo. Então, não perca mais tempo, passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! No sábado, às 19h30, você está convidado, você vem para se fortalecer e conhecer o assunto prosperidade. Às vezes a gente precisa apenas de uma chave para se locomover através daquilo, para crescer naquele assunto. Nem todos têm aquela visão ampla, mas com um livro que tem as palavras certas, o ensino certo, você vai crescendo passo a passo. E a Rosana Lira, ela é uma ministra sem comentários a respeito dessa mulher que todo mundo conhece, super abençoada, sábia, e esse livro com certeza está cheio de grandiosidades. E eu gostaria também de reforçar a respeito do segundo lote, né, do acampamento dos jovens, dos adolescentes, o Life Camp, que já está no segundo lote, vai acontecer em julho. Você ainda há tempo de ofertar na vida de um jovem, ainda dá tempo de você comprar para o seu filho, sobrinho, seu vizinho, o amigo, e também o Acamp Kids, que encerra hoje a promoção do segundo lote. Você não pode perder. Vamos ofertar na vida de uma criança para que ela também siga o caminho da verdade, amém? Eu gostaria de saber se a gente tem
aqui nessa tarde, pela primeira vez, algum visitante que esteja conosco pela primeira vez aqui na nossa igreja. Há alguém? Glória a Deus. É um culto caseiro. Beleza, pois vamos continuar adorando ao nosso Senhor com nossos bens. Eu gostaria de que abríssemos a nossa Bíblia em Malaquias 3:10. Esse capítulo de Malaquias, esse livro, na verdade, de Malaquias, ele foi escrito na época do exílio do povo do domínio babilônio e se deslocou em retorno a Jerusalém para reconstruir aquela cidade e os templos. Nessa época, o homem ele estava totalmente em frieza espiritual. Eles, após 50 anos ou mais, de 50 anos de sofrimento, havia uma profunda frieza de espírito dentre os irmãos nesse tempo. E nesse versículo que eu separei, o homem estava direcionado porque aqui há um desafio divino, onde Deus convida o povo ao arrependimento através do dízimo, para que o povo provasse das bênçãos através do dízimo. E há também aqui uma direção à obediência, onde o Senhor desafia explicitamente a humanidade, prometendo supri-lo. Então, Malaquias 3:10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Irmão, você percebe que aqui o Senhor, ele está pondo a palavra dele em jogo, para que você possa crer. Era o que aquele povo precisava. Como nós já somos cheios, já sabemos que há um Deus que nos supre, que já há um Deus que nos rege e que nos dá tudo, a gente só precisa da obediência. Então, com essa visão, a gente vai agora separar o que há de nós, de melhor para nós, para o nosso Deus, tá certo? E vamos fazer com essa visão, com esse entendimento, essa oferta de honra ao Senhor. Você pode ofertar de maneira tradicional, com os envelopes aí na frente de sua cadeira. Há também o Pix da nossa igreja aqui no telão. E você também tem que estar em casa, tem o QR Code no canto da sua tela, para que você possa participar desse momento santo. O que você não pode deixar é de participar, tá certo? Então, ergue tua mão, você que está aí com o seu modo tradicional, ou seu aparelho eletrônico, e vamos orar para abençoarmos essa oferta. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que fazem com honra a Ti, Senhor. Esta é a atitude, Pai. E com obediência e alegria, Pai, trazemos à casa do tesouro, Senhor, todos os bens que podemos nos doar. Eu oro em nome de Jesus, bênçãos multiplicadas, Pai, a todos aqueles que semeiam, colheitas sem medidas, abundantemente sobre seus bens, sobre seus planos, seus negócios e famílias. Eu oro em nome de Jesus, amém. Vem com alegria, irmão. Olha, hoje também é o dia do Projeto Farol. Você que trouxe algo aí do Projeto Farol, você pode ficar à vontade e ofertar aqui do lado. Eu creio que Tu
és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Sim, Ele é bom demais para não crer. Diga isso. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Eu já vi câncer ser curado, placa de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vir nadar e seu filho vivo está. Não me diga ele não pode, não me diga. Nós sabemos, creio que tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. O nosso Deus é bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Bom demais para não crer. Aleluia, Pai, nós te rendemos graças, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pela tua rendição, obrigado pelo teu amor que nos alcançou e nos colocou num posto muito acima de qualquer principado, de qualquer potestade. Obrigado, Pai, porque nós somos sarados, nós somos curados, nós somos prósperos, nós somos capacitados para fazer o mover, o impacto aqui na terra pela tua palavra, pelo teu poder. Obrigado, Pai, porque tu nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor tem sido um Pai fiel, o Senhor tem sido um bom Pai, tem sido um bom Senhor, e nós te louvamos por podermos, Pai, te chamar de Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és a nossa torre forte, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos levanta, Tu és, Pai, aquele que nos levanta para vencer, para avançar, para prosperar. É o Senhor que nos dá força, Pai, todos os dias, para que possamos, Pai, andar conforme a Tua vontade, a Tua palavra diz. Obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade de agir neste lugar. Faz e opera através de nós. Nós cremos que hoje não será um culto normal. Hoje será um culto extraordinário. Pessoas serão curadas. Pessoas, Pai, aceitarão Jesus. Nós veremos o Teu mover, a Tua mão forte operando neste lugar hoje.
Nós estamos aqui, Pai, para te cultuar, para dar o nosso melhor. Recebe, Pai, todo louvor, toda adoração de um povo que te adora, dos teus filhos que te amam, que estão aqui, Pai, te dando prioridade, para dizermos que o Senhor é a prioridade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua graça e obrigado, Pai, pela tua unção sobre nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E quem crê comigo diz amém? Amém. Glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Pode falar com o irmão que está ao seu lado, pode tomar o seu assento. Que maravilha estarmos aqui nesse culto de ceia. Com certeza Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Com certeza Deus irá nos surpreender. Não porque sou eu que vou ministrar, não porque é o louvor que cantou músicas maravilhosas, mas porque quando nós honramos ao Senhor, dando a prioridade a Ele, Deus, Ele sempre nos retribui. E o nosso Deus é um Deus bom pagador, e nós nunca vamos vencer Deus no quesito a dar. Então, quando nós ministramos honras, deixamos um ambiente propício para o Senhor operar, com certeza Ele vai operar, vai fazer grandes coisas em nosso meio hoje. Você crê assim? Aleluia, glória a Deus. Então, gente, obrigado. Então, para a gente iniciar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 4. Isaías 53, a partir do verso 4. A palavra nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O tema da mensagem de hoje é cura, a vontade de Deus. Você se alegra com esse tema? Aqui nós vemos em Isaías 53 que a Bíblia diz que certamente o Senhor já fez algo para nossas vidas. Certamente Ele já levou todas as enfermidades, todo o mal, todo tipo de doença e enfermidade, Jesus já levou ali na cruz do Calvário. E a Bíblia nos garante que nós já somos sarados, que nós já somos curados. Então todos os filhos, todos que têm aliança com o Senhor, podem ter essa certeza. Certamente nós somos sarados e somos curados. E esse assunto é um assunto que nasceu no coração de Deus, é a vontade de Deus para os filhos, é que a gente não ande aflito, a gente não ande com dor, enfermo, mas que a gente possa realmente, nós possamos andar da maneira digna de filhos, sarados, curados, prósperos, tendo uma boa jornada aqui nesta terra. Então nós vamos passear um pouco pela Bíblia para a gente poder entender sobre isso. E a gente precisa nos apegarmos realmente a essa verdade, né? Realmente deixar descer para o nosso coração para que a gente possa usufruir desse benefício que Deus nos deu. A questão é que a gente às vezes escutamos sobre isso e a gente vai deixando isso se esvair e parece que fica o assunto de cura uma coisa normal. Mas hoje nós vamos ver que esse não é um assunto normal. A gente precisa pegar isso, a gente precisa realmente se apegar com firmeza a essa verdade, porque, amados, cura é algo que nós pregamos. Nós somos a palavra da fé, nós cremos na redição, nós cremos que nós somos redimidos. Faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso DNA. Cura faz parte de nós. Então, se a gente que carrega essa bandeira, a gente não tiver apegado, firme com essa verdade, imagine quem acha que Jesus, quem acha que Deus coloca a enfermidade para ensinar, quem mais pessoas que não têm acesso a essa palavra. Então nós temos que levar essas verdades para as pessoas que não conhecem. Então a gente precisa realmente entender e escutar sobre cura. A gente precisa ver que no mundo que a gente vive hoje, nós temos visto aí doenças que a gente nem sabia que estão nascendo. Em 2020 nós tivemos aí a pandemia, né, o Covid, agora já teve um aí que surgiu no navio, não sei nem qual é o nome, também não quero saber o nome da enfermidade aí, mas hoje estão surgindo várias enfermidades. E às vezes parece que a gente está muito preso, muito tímidos a respeito disso, e a igreja não tem se levantado com a força e com a forma que Deus espera.
Se a gente não levantar essa bandeira, o mundo é que não vai. O mundo vai jogar doença, o mundo vai jogar enfermidades, e a gente precisa rebater isso. Tem uma voz mais forte que o mundo, porque Jesus, ele já nos deu autoridade sobre isso. E algo que eu acho interessante é porque lá em João, no capítulo 10, no verso 10, traz uma conotação, a ideia da influência do diabo sobre o mundo. Lá ele está falando que veio para matar, para roubar e para destruir. E se a gente pegar só esse versículo, a gente vai ver que realmente essa é a influência do diabo, né? A intenção, a vontade do diabo de fazer com os filhos de Deus, é matar, roubar e destruir. E quando a gente faz esse link colocando sobre enfermidades, a gente vê que enfermidade, ela é um prenúncio de morte. Se a pessoa adoece, se chega alguma doença, bate a porta de alguma pessoa, se esse processo não for interrompido, se não houver uma interrupção dessa doença, a pessoa vai morrer, ela vai chegar a óbito. Está aqui? Então, a enfermidade é um pronúncio de morte. Então, ela cumpre o primeiro princípio, vamos dizer assim, o primeiro princípio de Satanás, que é matar, conforme João 10:10. E aí a gente vê que ele fala que também vem roubar. E a doença, a enfermidade, ela rouba da pessoa enferma. Ela rouba tempo, ela rouba momento, ela rouba dinheiro, porque existe medicamentos, existe tratamentos, mais na frente a gente vai ver a respeito disso, eu não estou falando contra isso, mas é uma forma de ter algo retirado da gente. Se você está com enfermo e você precisa ir ao médico, comprar remédio, fazer algum tipo de tratamento, você está sendo roubado disso, você vai ser subtraído em alguma coisa sua. E depois fala que veio para destruir, e a enfermidade ela também destrói, ela destrói vidas, destrói às vezes relacionamentos, destrói às vezes uma carreira, um propósito de Deus, tira muita coisa, destrói vidas de pessoas. Então, quando nós falamos de enfermidade, ela vem para matar, ela vem para roubar e ela vem para destruir. Só por aqui a gente vai ver que enfermidade não faz parte da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não quer que a gente tenhamos vidas e vida em abundância. Deus, ele não quer que a gente pereça. Então, se ela mata, se ela rouba ou se ela destrói, a gente já pode ter a certeza absoluta que isso vem do diabo, não vem de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, e a gente já provou que doença e enfermidade não provém de Deus. Essa é a vontade do diabo. Mas, graças a Deus, amados, nós temos um Pai, um Deus, que levou essas enfermidades, nos deu a rendição, e hoje nós somos sarados, nós somos curados. E eu não sei se você está com alguma enfermidade, ou se você teve, mas se você foi roubado em alguma parte, devido a alguma enfermidade, eu declaro restituição sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que foi retirado de você, eu declaro chegando, dobrado, em nome de Jesus. A gente precisa também entender isso, amados. Nossa autoridade também é para colocar o diabo no lugar dele. Ele pode ter conseguido tirar de você algo por algum momento, mas você pode requerer de volta. Você pode ser restituído por aquilo que ele roubou. Então, amados, Deus, ele quer que a gente ande com saúde divina. A Bíblia diz lá em 2 Pedro que tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor já nos deu. Ou seja, tudo que nós precisamos para ter uma boa vida aqui nessa terra, Deus conquistou. Quando nós fomos redimidos, quando nós fizemos uma aliança com o Senhor, a Bíblia diz que nós fomos redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Então, a cura, ela está dentro do pacote da salvação. A salvação, amados, esse pacote não foi só para você ir para o céu. Você também foi para livrar você da enfermidade e também da miséria. Então nós precisamos entender que quando aceitamos Jesus, a gente não ganhou somente o nosso acesso ao céu. Agora só aceitei Jesus, tenho uma aliança com Ele, agora o único benefício foi que agora eu não vou mais para o inferno. Não. Você não vai mais para o inferno, você vai para o céu, mas você tem saúde, você tem prosperidade sobre a sua vida. Então isso faz parte do pacote da salvação. Então a nossa fé, nós precisamos realmente focar naquilo que Deus disse. Se Deus disse, é o que é a verdade. Se a palavra está dizendo, a gente precisa segurar com força aquilo que a palavra diz e andar em cima dela. Nós não vivemos pelo que a gente acha, pelo que a gente vê. A gente vive pelo aquilo que a gente crê e pelo que a palavra diz. A questão é que nós estamos ficando tímidos, porque às vezes a gente orou por uma pessoa e às vezes ela não foi curada instantaneamente. E isso mina a nossa fé, porque a gente começa a duvidar. Rapaz, eu orei e não foi curado na mesma hora, então, será que Deus está curando mesmo? Será se isso funciona?
São dúvidas que são levantadas em nossa mente através de setas de Satanás para minar a nossa fé justamente nesse aspecto de cura. E aí a gente começa a ficar tímido, porque a gente ora uma vez, não viu funcionar. Aí depois a gente ora por outra pessoa e a gente não vê funcionar. E isso vai minando a nossa fé. E eu sei que experiências são importantes porque nos ajuda a crescer, a avançar, a gente fortalecer a nossa fé. Mas nós somos guiados pelo que a palavra diz. Não é porque a gente não vê que não aconteceu. Não é porque a gente não vê que aquilo não é verdade. Porque se a palavra diz, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus fala que é cura, vai se manifestar quando a gente orar, vai acontecer. A questão é que eu disse que às vezes a gente ora, a gente não vê acontecendo. E a gente se apega mais naquilo que a gente viu do lado negativo do que aquilo que a gente viu do lado positivo. Quantos exemplos de pessoas que foram curadas você não tem? Por que você não deixa essa parte ruim do que não aconteceu e começa a olhar para aquilo que Deus fez? A gente precisa colocar os nossos olhos naquilo que nos traz esperança. A gente precisa se apegar com aquilo que a gente colocou a palavra funcionou. Se ela funcionou uma vez, amados, ela vai funcionar sempre. Então pode ser que você ore por uma pessoa, ela não seja curada naquele mesmo momento. Mas pode ser que você ore e a pessoa seja curada. Então, mesma probabilidade, eu digo que até mais, é dela ser curada, porque Deus quer. E se tiver fé envolvida, se você estiver crendo, vai acontecer, vai se manifestar. Eu sou um exemplo disso. Eu já fui curado de inúmeras coisas. Algumas pessoas que são mais próximas de mim já sabem, eu já contei alguns testemunhos de cura que eu tive. Testemunhos que eu já orei e que eu fui curado instantaneamente, como também de outras situações que eu orei que não foi instantaneamente, mas também fui curado. Deus já me usou muito para curar pessoas. Já vi pessoas sendo curadas instantaneamente depois que nós oramos, que Deus operou, mas também já vi pessoas que foram curadas depois, que a gente orou, a gente não viu um nódulo sumindo, mas depois a pessoa fez um exame e lá tinha sumido. Então a gente precisa ter essa maturidade que existe formas de Deus operar. Nem sempre será instantaneamente, mas nós precisamos entender que a palavra funciona, que essa é a vontade de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Lá em Hebreus, no capítulo 13, ele diz que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Deus curava no passado, Ele vai curar no presente, Ele vai curar no futuro. Nós não temos como duvidar disso. Se a palavra disse, está dito. Se Deus falou, vai acontecer. Então, nós precisamos entender justamente a respeito disso. E escutarmos sobre isso, falarmos sobre isso, levantarmos essa bandeira. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós ouvimos a respeito disso, mais fortalecidos nós ficaremos a respeito desse assunto. Então, se a gente falar muito sobre cura, se a gente estudar, se a gente declarar a palavra, se a gente ouvir a palavra a respeito disso, isso vai ficar mais forte dentro de nós. Se a mesma coisa, se você começar a escutar sobre qualquer tema, isso vai se fortalecer dentro de você. Porque a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você fala a palavra, se você escuta a palavra, você vai crescer, você vai avançar no Senhor. Essa é a forma, é o modo operandi de Deus. Então, nós precisamos entender que cura é a vontade de Deus. Nós vamos ler muitos versículos, eu não sei se você gosta muito de ler a Bíblia, mas hoje você vai ver a Bíblia, muitos versículos a respeito disso. Nós vamos ver dezenas de versículos a respeito disso. Então, eu vou ser um pouco rápido, porque nosso tempo é um pouco curto, mas você vai acompanhando aqui no telão, então você vai tomando nota, e depois você vai, chega em casa, você vai pegando cada versículo, e você vai estudando. Então, hoje nós vamos ter a certeza que a vontade de Deus para os seus filhos é que você ande em cura. Então, se você é filho de Deus, tenha certeza, certamente você é sarado e você é curado. E se tiver alguém no nosso meio aqui que ainda não fez essa aliança com Jesus, não se preocupe, você terá a oportunidade de fazer essa aliança e também receber essa bênção do Senhor, receber essa redenção em nome de Jesus, amém? Então, em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 15, a Bíblia nos diz: o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas do egípcio, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Então, aqui em Deuteronômio, capítulo 7, nós temos a certeza que Deus ele vai afastar. Se Deus quis afastar a doença naquele tempo, para aquele povo que tinha uma aliança inferior à nossa, com certeza, mas Ele quer afastar de nosso meio qualquer tipo de doença e enfermidade. Lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, a Bíblia diz: e disse
Deus, se ouvides atenta a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviarei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então aqui em Êxodo nós temos essa certeza, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Se para aquele povo Deus falava isso, quanto mais para nós. Então eu digo para você, amados, nenhuma enfermidade virá sobre você, porque você tem um Deus que te sara, um Deus que te cura, um Deus que vela pela sua saúde. Lá em Salmo 103, no versículo 1 até o versículo 3, a Bíblia diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Então, amados, não sei você, mas eu me alegro muito por esse versículo. Aqui nós temos visto que Deus ele tem benefícios para os seus filhos. E aqui ele cita pelo menos dois. Ele cita que ele perdoa os nossos pecados e que cura nossas enfermidades. Então aqui nós podemos ver que assunto de cura é um assunto da vontade de Deus. Deus ele quer que a gente ande sarado, a gente ande curado, que a gente tenha uma boa vida aqui nessa terra. Deus quer ver seus filhos bem. Deus ele não quer ver seu filho numa cama. Deus não quer ver seu filho sendo roubado pelo diabo. Deus não quer ver seus filhos oprimidos pelo diabo. Deus ele quer que ver você andando sarado e curado em nome de Jesus. Amém? Então existe um favor de Deus sobre nossas vidas. Essa lei, essa unção do Senhor opera sobre nossas vidas. A mão do Senhor está sobre nós para nos livrar de qualquer tipo de enfermidade. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Salmo 105, no versículo 37. Aleluia, glória a Deus. Salmo 105, versículo 37. Aqui nós vamos ver Deus tirando o povo do Egito. E quando Deus tirou esse povo do Egito, ele tirou esse povo, né, onde eles estavam escravos, de uma maneira diferente. E aqui nós vamos ver o que Deus fez com esse povo quando o libertou. Lá em Salmo 105, no versículo 27, Deus diz assim: assim o Senhor tirou o seu povo do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Em toda a multidão de israelitas não havia uma única pessoa doente ou aleijada. Amados, aqui Deus operou a libertação do povo dos israelitas, né, o povo de Israel, do povo que tinha aliança com ele, da terra do Egito. E quando ele fez essa libertação, que o povo saiu da opressão do Egito, a Bíblia diz que Deus tirou todos eles e deu riquezas, deu ouro e prata. Mas não foi só riquezas que Deus deu. A Bíblia diz que em toda a multidão de israelitas não havia uma única pessoa doente. Amados, eu não sei, mas você pegar uma cidade aí com milhões de pessoas e não ter uma pessoa sequer doente, se não for a operação de Deus e a vontade de Deus que todos andem dessa forma, eu não sei. Você consegue imaginar Teresina todinha, não ter ninguém doente? Você consegue imaginar dessa forma? Agora vamos tentar diminuir para ver se a gente consegue na nossa mente entender. Se no seu bairro, não ter nenhuma pessoa doente. Conseguiu entender? Agora, para diminuir um pouco mais, para ver se a nossa mente consegue compreender. No seu quarteirão, não tem nenhuma pessoa doente. Mas aqui a Bíblia diz que Deus deixou uma nação e não tinha nenhuma pessoa doente no meio deles. Se aqui não provar a vontade de Deus, que é que o povo ande sarado e curado, eu não sei se você não está convencido, mas só até aqui eu já estava convencido que Deus quer algo bom para nós. Deus quer que a gente ande sarado e curado. Mas se você não se convenceu ainda, a gente ainda tem mais uns 20 versículos aqui, que a gente até o final, com certeza você vai sair daqui convicto. Então aqui nós vemos o interesse de Deus, um assunto de cura, é ver seu povo bem, seu povo andando bem, sarado, curado nessa terra, manifestando o céu aqui na terra, porque eu tenho certeza que lá no céu não vai ter doença. E nós somos de lá, nós não somos daqui. Então aqui nós também vamos manifestar essa cultura do céu, amém? Lá em Salmo 107, no versículo 20 e 21, a Bíblia diz:
No meio de tanto sofrimento, clamaram: ó Senhor, ajuda-nos. E ele acabou com seus terríveis problemas. Com a única ordem do Senhor, curou os doentes, livrando-os das garras da morte. Deem graças ao Senhor por sua bondade. Louve ao Senhor pelas maravilhas que Ele faz na vida dos homens. Amados, aqui nesse salmo nós estamos vendo que o povo clamou: Senhor, nos ajuda. E a Bíblia diz que Deus, dando uma única ordem, curou todos os doentes. Acabou com aqueles problemas que eles tinham. Então, uma única palavra do Senhor curou todo mundo. Se Deus fez isso com aquele povo da antiga aliança, quanto mais nós que estamos na nova aliança. Então, aqui nós vemos que a vontade de Deus é manifestar a cura no meio do seu povo. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20 até o 22, a Bíblia diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus, amados, tem poder. Quanto mais nós enchemos a palavra, mais nós vamos ter a convicção que somos sarados, que somos curados. Precisamos atentar para a palavra, precisamos crer no que Deus disse. Quando a enfermidade bater na nossa porta, nós precisamos estar cheios da palavra, porque vai sair da nossa boca somente aquilo que Deus disse, que é cura, que nós somos sarados, que nós somos curados, que essa é a vontade de Deus, que esse é o pacote da salvação, a cura está envolvida. Então nós precisamos deixar que a palavra esteja na nossa boca e no nosso coração, para quando chegar qualquer tipo de enfermidade ou doença, a gente possa rebater pela palavra. Porque a palavra, ela é a saúde para aqueles que o acham e saúde para o nosso corpo. Lá em Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 25, eu vou pedir que você abra lá. Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 25. Aleluia, Deus é bom. Obrigado, Pai, o Senhor é bom. Lá em Êxodo capítulo 23, a partir do versículo 25, diz o seguinte: Sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, então o Senhor abençoará o seu pão e a sua água, e a sua saúde. Tirará do meio de vocês as doenças. Na sua terra não existirá mulher incapaz de conceber ou dar à luz a filhos. Ninguém morrerá antes do tempo, porque eu darei vida longa e completa a vocês. Então aqui, amados, nós vemos novamente Deus falando que vai tirar a doença do meio do seu povo. E eu vou frisar novamente, vou ser redundante. Se ele fez isso com aquele povo de uma aliança inferior, quanto mais nós que estamos numa aliança superior. Deus, ele sempre chega falando que vai tirar a doença, que vai curar os enfermos. Então, cura é para nós. Está disponível para que a gente possa usufruir. E aqui ele ainda continua: ninguém morrerá antes do tempo. Se ninguém vai morrer antes do tempo, amados, é porque nós vamos estar bem, nós vamos estar sarados, curados, andando. Porque se a gente vai morrer no tempo certo, não vai ser de doença, a gente não vai ser roubado nossos dias por Satanás. Nós vamos viver todos os planos e os propósitos que Deus tem para nossas vidas, todos os dias, e nós vamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E ele diz que vai nos dar vida longa e completa a todos nós. Então, tudo que já lemos, não deixa dúvida, que cura é a vontade de Deus. E nós iniciamos falando sobre Isaías 53, que Deus já levou sobre si, que Deus já fez tudo aquilo que nós lemos lá no início. E o interessante é que lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16, ele vai corroborar, ele vai confirmar, ele vai atestar que aquilo que aconteceu, que Isaías disse, realmente é aquilo que Deus tem para nós. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16, queria que os meninos colocassem aqui também, se você for rápido de Bíblia, você pode abrir lá também. Eu vou correr um pouquinho para dar tempo a gente tentar falar tudo. Mas lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 16, a Bíblia diz: Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então aqui em Mateus nós vemos o cumprimento de algo que foi dito lá em Isaías,
que Deus realmente Ele levou nossas enfermidades, que Ele trouxe a cura para nós, que tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário foi o suficiente para nos tornar puros e para que nós possamos realmente andar em saúde divina, em cura divina. Então aqui Mateus ele está falando, confirmando aquilo que foi dito lá em Isaías, no Antigo Testamento, confirmando agora no Novo Testamento, que realmente essa é a vontade de Deus. E não é qualquer coisa, amados, é algo poderoso. Às vezes a gente escuta uma verdade como essa e a gente ainda fica meio tímido de acreditar. Mas Jesus se entregou, levou todas as enfermidades que era para mim e para você, para a gente poder carregar e sofrer por elas. Deus fez isso na cruz do Calvário para que a gente pudesse andar lindo e maravilhoso como nós estamos. Quando nós olhamos, quando na verdade Deus olha para nós, Ele não vê uma pessoa que está enferma, Ele vê Jesus, porque já foi pago o preço. E às vezes Deus ele fica olhando, rapaz, eu só queria que ele tivesse a consciência, a mente renovada para saber que realmente ele já está sarado e que ele já está curado. E eu sei, amados, eu não estou aqui criticando quem está passando por alguma enfermidade ou que está sofrendo por algo. Eu não estou falando isso, realmente é algo que a gente precisa renovar a nossa mente. Mas o que eu estou querendo trazer hoje aqui é uma consciência de que você pode, que Deus quer que você ande bem. Eu sei que você pode estar fazendo tratamento, tomando remédio, continue. É um aliado de Deus para que a gente possa realmente alcançar essa cura. Eu acho interessante porque assim, Deus ele vai nos alcançar naquele nível que nós estamos. Então, às vezes você sente uma dor de cabeça, né? E estava falando com minha esposa, né? Comentando com ela sobre isso, ela disse assim, eu não sei porquê, todo mundo quando vai falar de cura sempre coloca dor de cabeça como dor de cabeça fosse algo simples. Ela disse assim, dor de cabeça é algo sério. Eu digo, não, mas depois vamos mudar isso, vamos colocar outra doença aí, outra coisa para usar esse exemplo. Mas, às vezes, você sente uma dor de cabeça. E, às vezes, você pode não estar com o seu nível de fé para orar e ser curado e não sentir aquela dor de cabeça. Amém. Mas você, às vezes, toma um remédio. E, às vezes, a sua fé está que aquele remédio vai funcionar. Então, ele vai funcionar porque você também creu que ele vai funcionar. Então, o que nós precisamos fazer? Toma um remédio. Mas quando você for tomar um remédio, fala assim, pai, eu estou tomando esse remédio, mas eu creio em nome de Jesus, que a tua palavra já me salvou, que a tua palavra já me curou. Em nome de Jesus, eu não vou sentir mais dor de cabeça. Sua fé vai crescer, você vai tomar aquele remédio e vai passar. Na próxima vez que vier, se vier, você vai declarar a palavra primeiro, deixa para tomar um remédio, se caso não funcionar. Mas quando você coloca o si, pronto, a fé já acabou, então você vai precisar tomar o remédio mesmo. Então não coloca o si não. Então, quando sentir, ora, espera ali 5 minutos, pode ser que se manifeste a cura instantaneamente, porque Deus, ele quer alcançar você, Deus, ele quer pegar na sua mão e colocar você num degrau a mais na sua fé. Então, Deus, ele vai pegar junto. Eu falo para você isso porque, vou dar um breve testemunho, a primeira pessoa que eu orei por cura, e que eu vi o mover de Deus agir de forma instantânea, foi com a minha esposa. A gente não morava aqui, a gente morava em Mato Grosso, lá em Cuiabá, e ela era cometida, porque ela já é sarada e curada em nome de Jesus, por uma doença, uma enfermidade do inferno mesmo, que é a tal de enxaqueca. E aí, quando ela sentia isso, era muito grave, ela sentia dormência e não falava, e tinha que ir para o hospital, era uma dor de cabeça mesmo. E aí, uma vez, nós estávamos em casa, ela estava com aquela crise, e aí ela começou a sentir todos os sintomas, e aí ela estava no sofá e já começou, não estou aguentando, estou ficando dormente naquilo tudo. E eu, naquele desespero, fui tomado por algo, né? Eu lia muita Bíblia, estava estudando sobre isso. E aí eu falei assim, Senhor, eu creio que a tua palavra funciona. Então, agora é um bom teste para fazer. Em vez de levar para o hospital, eu vou fazer o primeiro teste, eu vou orar primeiro. E aí a gente estava em casa, e aí eu orei nela. No mesmo momento, instantaneamente, quando eu orei, declarei com a professora que eu falei, em nome de Jesus, ela foi voltando. Todos os sintomas pararam imediatamente. Ela ficou boa naquele mesmo momento. A partir daquele momento, eu subi um degrau de fé, porque eu sei, isso funciona. E aí ficou marcada uma experiência na minha vida, que agora eu sei que cura funciona, que Deus quer operar. Então, a gente precisa se agarrar também a isso. Quando Deus opera algo, a gente precisa guardar aquela experiência
boa que nos traz esperança numa caixinha, porque quando a gente precisa, a gente sabe, rapaz, se Deus fez, Ele vai fazer de novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu também sentia essa doença do inferno chamada enxaqueca. E toda vez que vinha esse negócio, eu tinha que ir para um quarto escuro, que já mostra que é a cor do diabo, ficar isolado, sentindo dor, tomando remédio e vomitando. Rapaz, quando diz uma coisa mesmo do inferno. E aí um dia eu estava no meu trabalho, comecei a sentir esses sintomas, e aí eu olhei e falei assim, rapaz, eu não quero mais viver dessa vida, chega, basta. Eu não aceito mais isso sobre a minha vida. E aí eu me levantei, meio tonto, tudo, fui para o banheiro do meu trabalho, lá eu comecei a orar. E eu falei, Pai, em nome de Jesus, eu sou sarado, eu sou curado, o Senhor conquistou isso na minha vida, eu não aceito isso, não aceito Satanás fazer isso comigo. Ele não me deu saúde, então Ele não pode tirar a minha, Ele não me deu paz, Ele não pode tirar a minha, então eu não aceito isso, eu declaro isso aqui cessando agora em nome de Jesus. E naquele mesmo momento, amados, eu fui curado instantaneamente, todos os sintomas saíram. E aí um tempo depois, uns 2, 3 meses depois, veio novamente os sintomas. E aí eu dei aquela risada e disse, Satanás, você perdeu. Se Deus fez naquela vez, Ele vai fazer de novo. Então te aquieta, sai, sou sarado e sou curado. E na mesma hora os sintomas pararam. E graças a Deus, nunca mais fui acometido por esse inferno de enxaqueca. Então funciona, estou falando porque é uma pessoa que já viveu, que já passou e que já provou da cura, dos benefícios da cura que Deus fez sobre nossas vidas. Eu tenho mais uns outros, mas fica para a próxima ministração, senão a gente não vai conseguir terminar. Mas funciona, meu irmão. Funciona, funciona e funciona. Cura é a vontade de Deus para nós. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz... Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode-me purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Meu amado, se você quer e Deus quer, quem pode impedir da cura se manifestar? Então Deus, Ele quer lhe curar, Deus quer lhe ver lindo, Deus quer lhe ver você correndo sua carreira, cumprindo o seu propósito, Deus quer ver você pleno, porque foi isso que Ele conquistou. Então se nós queremos e Deus quer, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 7, a partir do versículo 7, nós vamos ver Jesus dando uma instrução para os 12 apóstolos. E Ele chega para eles e diz assim, à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graças dai. Aqui, amados, Jesus está dizendo, vocês vão sair e vão começar a avisar, proclamar que o reino de Deus está próximo. E a primeira coisa que ele fala, depois que ele dá essa ordem para eles, é o seguinte, vocês vão curar enfermos, expelir demônios. Vocês vão fazer isso, isso, isso. Deus estava orientando. E a primeira coisa que Deus manda eles fazer é curar enfermos. Então, curar enfermos faz parte da vontade de Deus, do plano de Deus para a humanidade. Deus, Ele não quer ver ninguém doente. Deus, Ele quer ver todos nós andando sarados, curados, realmente usufruindo daquilo que Ele conquistou ali na cruz do Calvário para nós. Então, o reino de Deus, ele é manifesto quando cura também acontece. Lá em Lucas 6, no capítulo 6, a partir do versículo 17, ele diz assim, e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava. A fonte do poder de cura, amado, está em Jesus. E esse mesmo Jesus, que é a fonte de poder, ele habita dentro de você. Então você está habilitado, você está capacitado para manifestar cura, você está habilitado para receber a sua cura, mas também para transmitir, porque o poder de Jesus está sobre você. Você é capacitado, você é ungido para manifestar cura. E a Bíblia diz que muitos levavam
até Jesus para eles serem curados. E algo interessante é que ele fala que também os atormentados por espíritos imundos eram curados. Então Deus ele quer curar todo tipo de enfermidade, seja ela física ou seja ela emocional. Porque às vezes nós pensamos depressão é uma doença, amados. E Deus também ele cura. Não está limitado só a uma dor de cabeça, a um câncer, a uma paralisia de algum membro, mas também se for doenças na parte mental ou emocional, Deus ele cura. É todo tipo de enfermidade. Deus não deixou nenhuma de fora. Seja qual for, a que já surgiram e a que vão tentar surgir ainda, Deus já curou todas. Então nós já somos habilitados, nós somos vacinados contra qualquer tipo de enfermidade. A vacina que vão inventar, você já tomou. A vacina que vão achar o remédio, você já tem um remédio. É Jesus, porque dele é a fonte da vida. Ele é a fonte de poder e pode curar tudo. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para o povo, que o povo volte a entender que realmente cura para os dias de hoje. Às vezes nós ficamos lendo, vemos alguns livros e a gente vê, rapaz, teve aquela cruzada onde pessoas não tinham braço e o braço crescia, não tinha olho, o olho nascia, era criado, cura se manifestando. Mas não era só para a gente ficar contemplando o que fizeram, não. É para a gente ver o que Deus ainda faz hoje. Se Deus criava um olho antigamente, Ele cria um olho hoje também. Para Deus não é nada difícil, não. Se Deus fez um corpo todinho, o que é um olho para Ele criar? O que é uma perna para nascer? Deus ele está pronto, amados, para fazer milagres e prodígios. Não vamos ficar como meros espectadores vendo o que os outros fizeram, não. Vamos começar a contar nosso próprio testemunho. Vamos começar a crer que pessoas vão chegar aqui na cadeira de roda e sair em pé. Então vamos começar a exercitar nossa fé, falar sobre isso. Isso faz parte da nossa cultura, do nosso DNA. A gente precisa entender que cura é para os dias de hoje. É para nós. Lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, a Bíblia diz que e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós estamos habilitados não somente para a gente poder declarar e vivermos uma vida de cura, mas também para a gente manifestar o poder de Deus para outras pessoas. Você está habilitado para passar daquela porta, mas está no seu trabalho e alguém estiver enfermo, você orar e ela ser curada. Para transmitir essa verdade, para transmitir esse poder de Deus que quer alcançar a humanidade. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para todo mundo. Então a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo, como a Bíblia própria diz. E que todos cheguem ao pleno conhecimento da palavra. A questão é que a gente só para na parte A do versículo. A gente só quer que todo mundo seja salvo, mas Deus ele quer que todo mundo tenha conhecimento pleno. Para quê? Para andar na plenitude que Deus tem. E a plenitude de Deus não é só que você seja salvo, não, mas é que você tenha uma boa jornada aqui nesta terra. E para você ter uma boa jornada aqui nessa terra, você precisa andar bem. Você precisa andar com saúde, você precisa andar suprido naquilo que você precisa. Deus não criou você para andar com falta. Deus não nos criou para termos falta. Deus nos criou para suprir todas as nossas necessidades. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se a gente quiser e ouvir ao Senhor, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, se um carro for necessidade, Ele vai suprir. Se um chinelo for uma necessidade, Ele vai suprir. Se um avião for uma necessidade sua, Ele vai suprir. Deus ele não colocou cifras nem limites em dinheiro, Ele botou necessidade. Porque pode ser que um chinelo para você seja uma necessidade. Se você estiver andando no deserto e estiver pisando naquela areia quente, um chinelo, um tênis para você é o que você está precisando. Se Ele desse R$1 bilhão e você não tivesse o chinelo, você poderia morrer. Não é verdade? Então, naquele momento, às vezes, um chinelo é mais necessário do que R$100 mil. Então, por isso que Deus, Ele colocou necessidades. Porque você pode estar aí ser um grande evangelista. Você começa evangelizando, Deus começa usando você. Só que você precisa, às vezes, estar em 3 estados ao mesmo tempo, fazendo uma cruzada, curando milhares de pessoas. O avião vai ser uma necessidade, Deus vai fazer chegar o avião para você. Então, Deus, Ele supre necessidades. Então, se você está precisando de cura, Deus vai entregar porque é uma necessidade. E Ele vai suprir porque Ele não quer que você ande em falta nenhuma.
Então Deus, ele nos deu autoridade, nós somos canais de Deus para proclamar essa verdade e essa vontade de Deus e manifestar a glória de Deus para as pessoas. Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35. Você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Eu acho que não tem mais ninguém aqui que não acredite que cura é da vontade de Deus. Não é possível. Lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, a Bíblia diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui mais um versículo a gente vê que cura fazia parte da manifestação do chamado do Senhor, do chamado de Jesus, do ministério de Jesus. Por onde ele andava, em todas as cidades que ele passava, por onde ele encontrava pessoas que sentiam alguma enfermidade ou tinham alguma necessidade, Deus ele curava. Então cura faz parte do evangelho do Senhor, cura faz parte do ministério de Jesus. Nós estamos vendo aqui. E a Bíblia diz que Jesus, ele não veio fazer o que era da vontade dele. Ele veio para manifestar a vontade do Pai. Então, se Jesus curava, porque Deus, ele quer que a gente ande sarado e curado. Concorda comigo? Então, Deus, ele veio manifestar o reino de Deus. Deus, ele veio manifestar a vontade de Deus. E onde ele passava, ele curava todo tipo de doença. E todos aqueles que chegavam a ele com enfermidade saíam curados. Glória a Deus. Então, manifestação de cura é da vontade do Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 4, no versículo 40, a Bíblia diz: Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam e os curavam, impondo as mãos sobre cada um deles. Então, aqui nós vemos que Deus, ele tinha o desejo de curar pessoas. Quando ele chegava na cidade, todo mundo, rapaz, vamos levar todo mundo que está sofrendo de qualquer tipo de moléstia, vai levar para ele, porque lá ele vai ser curado. E quando chegava, aqui a Bíblia diz que Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava. Então Deus, ele tinha prazer em manifestar a glória de Deus. Deus tinha prazer em curar pessoas. E esse mesmo desejo nós precisamos ter. Nós precisamos desejar ter esse poder para alcançar pessoas. Nós precisamos desejar pessoas nos procurarem com alguma enfermidade, a gente orar e elas saírem curadas, para a gente poder ver a manifestação do poder de Deus, para a gente poder ver o alívio nas pessoas, para a gente poder ser uma resposta de Deus para aquela pessoa. Deus já nos deu autoridade, Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer, que foi entregar a Jesus, para que isso pudesse chegar até nós, para que a gente possa manifestar essa glória de Deus. Lá em Atos capítulo 9, tem uma passagem que Pedro estava passando por Lida, e tinha um homem chamado Enéas. E Pedro chegou para ele e disse assim: essa é a vontade de Cristo. E nós podemos anunciar e mudar a vida de pessoas, porque Pedro, ele chegou e curou esse homem. Ele chegou, seja livre, e ele foi curado. Então Pedro foi um canal de Deus para alcançar aquela pessoa que estava em outra cidade, que Jesus não pôde alcançar, porque ele não podia estar em todos os lugares, mas os discípulos, eles começaram a fazer aquilo que via o Senhor fazendo. Pegaram Jesus como exemplo: rapaz, se Jesus curava, eu também vou começar a manifestar isso. E aí nós vemos que os apóstolos começaram a operar nisso. Nós vemos Pedro fazendo isso em outra cidade, e vamos ver no relato na Bíblia que outros apóstolos fizeram a mesma coisa, porque foi ensinado a Jesus a fazer isso. Foi aquilo que nós vimos lá em Marcos, capítulo 16, quando ele deu aquele id. Vão expelir demônios, mas também vão curar enfermos. Lá em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 18, eu acho que... Vamos correr. Eu vou pedir para você abrir, mas não vai dar tempo. Eu vou ler aqui, você só acompanha. Lá em Lucas 7, no capítulo 18, a Bíblia diz o seguinte: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava por vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que viste e ouvistes. Aos cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhe o Evangelho. Então aqui nós vemos que João, ele chega e fala assim: rapaz, vocês dois, vem cá.
vão lá onde está Jesus, aí vocês vão chegar para ele e falar assim, ó, João está mandando perguntar se você é aquele realmente que era de vir ou se vem outro no lugar. Você é o Cristo mesmo ou não? E aí Jesus falou assim, tá bom, senta aqui na primeira fileira, espera o culto acabar aqui, aí depois a gente conversa. E aí durante o culto, Jesus foi chamando pessoas, foram curando, pessoas que eram coxas saíram andando, os que eram cegos saíram vendo, Jesus foi expelindo demônio, foi curando pessoas. E aí depois que terminou tudo isso, Jesus chamou os dois e falou assim, ó, agora vocês vão lá onde está João, que mandou perguntar se eu era Cristo, aí você fala tudo que você viu e tudo que você ouviu aqui. Aí você fala para ele que é chegado o reino. Então aqui Jesus ele está falando, olha, o reino de Deus, as características que o reino de Deus chegou, ou que vai chegar em qualquer lugar, é quando isso aqui começa a acontecer. É quando cura começa a manifestar, pessoas que são oprimidas começam a ser libertas, quando o mover de Deus, o impacto do céu na terra começa a acontecer. Então quando cura se manifesta, é a manifestação do poder de Deus, é o reino de Deus chegando, impactando aquele lugar. Então, cura é algo que Deus, Ele coloca em nosso meio para manifestar o poder de Deus, para que o impacto do céu venha fazer realmente a diferença aqui na terra, onde o natural é abalado pelo aquilo que é espiritual. Às vezes a gente fica muito natural e esquecemos de ver o sobrenatural. E eu quero dizer para você que o espiritual ele é muito mais real daquilo que a gente pode ver, ele é muito mais real do que a cadeira que você está sentado. E espiritualmente Deus já fez tudo. Nós já somos sarados, nós já somos curados, nós já somos próximos, nós já temos tudo que nós precisamos. E para a gente começar a encerrar, eu quero ler aqui mais uns versículos. Lá em Lucas capítulo 3, no versículo 11, no Lucas 13, a partir do versículo 11, ele diz, uma mulher jazia de enfermidade e foi curada em um sábado. Tinha uma mulher que jazia 12 anos, que estava enferma. E aí chegou para Jesus, Jesus curou. Só que era no sábado. E aí os religiosos da época chegaram e falaram assim, rapaz, você curou no sábado, isso é errado. E Jesus disse, rapaz, vocês são muito hipócritas. Vocês dão de beber para os bois, dão de beber aí para o que vocês querem, aí eu não posso livrar uma filha de Abraão, uma pessoa que tem aliança, porque é no sábado. Jesus estava dizendo, nada vai impedir de manifestar a cura para alguém que tem aliança com o Senhor. A religiosidade, ela não vai impedir de a cura se manifestar. Às vezes você pode olhar, não, mas tem que esperar a unção cair. Quando eu cair no chão, eu vou ser curado. Se eu não cair, é porque não aconteceu. Não, amados, não vamos sermos religiosos. Às vezes uma palavra, enquanto nós estamos ministrando aqui, a unção está pairando, o Espírito Santo está curando pessoas. Não espere você ver algo sobrenatural. Só apenas creia que você já é curado e que vai se manifestar. Então, não podemos ser religiosos e botar Deus numa caixinha para que Ele faça de acordo com o que a gente quer. Deus ele tem a multiforme sabedoria, Ele nos alcança de tudo quanto é jeito. Às vezes, se tem mesmo sem nós percebermos, às vezes você está escutando a palavra e você fala, rapaz, eu estava sentindo tal coisa, vixe, não estou nem mais sentindo. Foi o Espírito Santo que curou você e você nem percebeu. Lá em Atos capítulo 19, no versículo 11, a Bíblia diz, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Lá em Atos capítulo 10, no versículo 38, a Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, a Bíblia diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Todas essas passagens mostram que Deus ele quer nos libertar, que a vontade de Deus é trazer cura, libertação, restauração para o homem. E nenhuma delas aqui nós vamos ver Deus duvidando de nada, mas Deus apenas quer fazer. Deus ele apenas quer curar, Deus apenas quer manifestar o reino de Deus. E nós devemos pegar isso para as pessoas, orar. E você pode dizer, mas aí se não acontecer, a gente ora pelo outro. Nós vamos ver a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Pode ser que aquele não tenha sido curado. Paciência.
instantaneamente, mas ele pode ser curado depois. Então vamos continuar fazendo a palavra, vamos continuar pregando a palavra, fazendo isso. Nosso papel é a gente fazer o que a palavra diz. Se a Bíblia diz que a gente precisa orar pelos enfermos, nós vamos orar pelos enfermos. Tiago, lá em Tiago no capítulo 5, versículo 14, se eu não estou enganado. Tiago, ele é o pastor lá de Jerusalém, e ele chega lá, na hora que ele está conversando com todo mundo, fala assim: rapaz, tem alguém doente aqui? Se tiver alguém doente, rapaz, vamos chamar ali os presbíteros, vamos orar, porque não é para estar ninguém doente aqui não. E eu tenho certeza que a oração da fé vai fazer jus e ele vai sair curado. Então, o que ele tinha? A consciência de que a gente poderia manifestar o poder de Deus, que cura não é normal. Filho de Deus andar com enfermidade, mas não é normal. É uma circunstância, nós podemos passar, mas a cura está disponível. E nós vamos crer até o final, que isso vai se manifestar na minha vida e na sua vida. Não precisamos aceitar isso. Não precisamos aceitar o que Satanás coloca. Pode bater a porta, mas nós temos a autoridade, nós temos o sim e o amém do Senhor sobre nossas vidas para manifestar a cura em nome de Jesus. Então, cura é a vontade de Deus. Eu tinha muito mais coisas para falar, mas pelo tempo não vai dar. Mas eu quero que você entenda hoje que Deus, Ele quer ver você bem. E como eu disse no início, eu não estou criticando você que está passando por alguma enfermidade. A gente vai passar, vai chegar à nossa porta. Algum sintoma vai se manifestar. Mas se você ainda está com essa enfermidade, hoje mude a sua mente, renove a sua mente, comece a escutar sobre cura, comece a declarar a palavra, comece a entender que a vontade de Deus é que você ande curado. Continue tomando remédio, continue fazendo um tratamento, mas toda vez que você pegar aquele remédio ou aquele tratamento, você precisa ter a consciência que você é sarado, que você é curado, que você vai largar isso de mão. Continue fazendo, Deus vai dar o momento certo para você parar com isso. Deus vai falar com você o momento certo de você agir. Você é filho de Deus e todos que são filhos de Deus, eles podem ser guiados pelo Espírito. E Deus vai comunicar a você o momento certo. Então continue fazendo, tome seu remédio, faça o tratamento, vá ao médico, isso é lícito. É uma ajuda que Deus tem para nós. Mas tenha consciência que Deus já deu o sim e o amém para a sua cura. Que Ele tem muito mais do que isso para você. Que você pode estar passando por isso, mas Deus, Ele é poderoso para fazer a diferença. Deus, Ele quer curar você. Deus quer que a gente ande em saúde divina, em cura divina todos os dias. A cura é a vontade de Deus. Amém? Queria que você ficasse de pé, por gentileza. O grupo de louvor já pode vir. Aleluia, Pai. O Senhor é bom em todo tempo. Nós estamos com um tempo bem corrido, mas se tiver alguém aqui que está com alguma enfermidade e quiser vir aqui à frente, queria chamar você, queria orar por você. Eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas para fazer. Deus não colocou esse tema, essa ministração à toa. Eu tinha preparado, tinha outra ministração, outro tema que eu tinha preparado, mas graças a Deus que Deus, Ele faz o que lhe apraz. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque nós entendemos hoje que a cura é da Tua vontade. Nós entendemos que nós somos sarados, nós somos curados, nós somos prósperos. Nós entendemos que tudo que diz respeito à vida e piedade nós já temos. Nós entendemos que cura é a Tua vontade, que foi conquistada para nós na redenção, ali naquele madeiro, aqui naquela cruz, através de Jesus. Nós fomos sarados pelas suas chagas. Nós somos sarados pelo teu sangue, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Pai muito bom. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tirará todas as enfermidades do nosso meio. Nós sabemos, Pai, que o Senhor nos capacitará cada vez mais. Nós iremos crescer em fé. Nós iremos crescer em fé nesse assunto sobre cura, Pai. Obrigado, Pai, porque eu creio, se tem alguém aqui que esteja enfermo, eu creio que saindo daqui curado. Eu creio, Pai, em testemunhos acontecendo. Assim como o Senhor tem operado de forma maravilhosa, Pai, em todos os outros lugares, em todos os outros tempos, nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
que o que o Senhor fazia antes, o que você consegue fazer hoje. Que pessoas, Pai, sairão daqui curadas, pessoas sairão daqui restauradas, e nós veremos, Pai, os testemunhos. Nós ouviremos falar de testemunhos de pessoas curadas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela consciência ainda maior sobre o carregamento do poder da manifestação do Senhor sobre nossas vidas. Nós seremos multiplicadores, Pai, dessa palavra, multiplicadores daquilo que o Senhor quer fazer para a humanidade. A partir de hoje, Pai, nós teremos a mentalidade diferente. Nenhuma pessoa chegará para nós com alguma enfermidade, nós ficaremos calados, nós não ficaremos mais calados, mas teremos ousadia e intrepidez para manifestar o Teu poder, para falar da Tua palavra e para curar pessoas. Nós queremos também testemunhos, Pai, de pessoas sendo atraídas para este lugar, porque receberam a manifestação de cura através de uma pessoa daqui. Eu creio, Pai, numa nova unção. Eu creio, Pai, num revestimento de poder, numa capacitação, numa ousadia de forma sobrenatural. Muito obrigado, Senhor. Nós te rendemos graça, nós te louvamos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sarado, o Senhor tem nos curado. Obrigado, nós temos visto a Tua mão sobre nossas vidas. Nós temos provado e visto que o Senhor é bom e que o Senhor satisfaz todas as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. E se você está aqui essa noite, e você ainda não fez uma aliança com o Senhor, hoje é seu dia. Como eu disse, a cura, ela se manifesta porque na rendição, quando Jesus morreu, Ele trouxe um pacote da salvação. Ele nos redimiu da miséria, da morte e das enfermidades. Então é um presente que Deus nos deu. Então, para você poder usufruir, para você ter uma legalidade para usufruir disso, você precisa ser filho. Deus, Ele tem um compromisso com seus filhos. Então, se você está aqui essa tarde e ainda não aceitou Jesus, não fez essa aliança com o Senhor, eu convido você a vir aqui à frente tomar essa decisão. Deus, Ele marcou esse dia, Deus está esperando por você. Como a Bíblia diz, a vontade dele é que todos sejam salvos. E para que você possa entrar nessa parte, na família de Deus, você precisa aceitar Jesus. Então, se você não está aqui essa tarde, ainda não fez essa confissão, hoje é seu dia. Temos alguém? Glória a Deus, todos salvos. Amém, glória a Deus. Hoje é um domingo de ceia. Vamos passar para o momento, para que possamos ceiar. E eu quero fazer só uma ressalva. Se você não aceitou Jesus, se você não faz parte da família de Deus, a ceia é para os filhos. Então você não sei, tá? Se você está nos visitando, fique à vontade para estar ceando conosco. Será uma honra, um prazer compartilhar esse momento com você. Amém? Glória a Deus. Então a ceia, amados, é um momento que nós precisamos fazer com temor, mas não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. Nós vamos falar aqui da morte, da redenção de Jesus. Nós vamos lembrar de que Jesus fez por nós, onde nós também morremos para o mundo, morremos para o pecado e ressurgimos uma nova criatura junto com o Senhor. Fomos feitos justiça de Deus. Então a ceia é o memorial para que nós possamos nos lembrar daquilo que Jesus fez. Amém? Então eu convido que você abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23. Aleluia. Vamos ver a partir do versículo 20. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comedes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quem há que tenha fome aos passos, que também se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezai a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem. Quem vos direi, louvá-lo-eis nisso? Não, certamente não vos louvo. O que Paulo está dizendo aqui? A ceia é o momento de nós estarmos juntos, de a gente esperar um pelo outro, porque tem a ver com a nossa comunhão, tem a ver com a gente estar reunido.
não é cada um fazer de maneira isolada, mas a gente está juntos. Então, ceia é isso, a gente estarmos aqui juntos, lembrando do Senhor, do que Ele fez, com a redenção que Ele conquistou para nós, quem nós somos hoje, com esse irmão e essa irmã maravilhosa que está ao seu lado. Sua família em Cristo. Então, isso é ceia, é estarmos reunidos para lembrarmos do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que quando foi acontecer a ceia, eles renderam graças pelos alimentos, pelos elementos, né, da ceia. E nós iremos fazer conforme a Bíblia nos instrui. Então, eu queria que você estendesse sua mão para cá. Vamos estar orando pelos elementos. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça por essa oportunidade que temos, né, de estarmos aqui ceando, papai, em memorial ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, pelo sangue que foi vertido ali na cruz, que nos livrou, que nos purificou, que nos transformou em justiça de Deus. Nós somos gratos, Pai, por esse momento. Nós somos alegres por fazer parte dessa família maravilhosa, por ter o Senhor como nosso Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graças. Nós te rendemos graças por essa igreja, Pai, por essa família, que nós estamos aqui unidos em prol de reconhecimento ao Senhor, em memorial ao Senhor. Obrigado, Pai, porque aqui não teremos divisão, mas nós somos tudo junto e misturado. Nós somos um povo que estamos unidos com o único propósito, que era fazer a tua vontade, Pai. Nós repreendemos toda e qualquer rebelião, toda e qualquer contenda. Nós repreendemos, Pai, toda e qualquer influência do diabo, de divisão nesta casa. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Declaramos que andaremos juntos, unidos, num só propósito, louvando e engrandecendo ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos por esses elementos. O pão, Pai, que simboliza o teu corpo, a tua carne, e o suco da uva, que representa o teu sangue. Nós declaramos eles consagrados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os diáconos, eles vão distribuir. E o que eu vou pedir para você é que você não coma antecipadamente. Vamos esperar um pelos outros. Então você recebe, segura o seu copinho para que nós possamos ceiar todo mundo juntos. Amém? Dourado entre os querubins, reverenciado entre os homens, aqui tu és a perfeita imagem do Pai, tu és verdadeiramente Deus, tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar, és o verbo vivo do mundo, és a luz, és o Santo de Deus, Jesus. Tu és adorado, pra sempre exaltado, tu é a glória e a vitória. Jesus, teu nome tem todo o poder, Rei da minha vida, receba louvor e a gratidão. Tu és merecedor, Jesus, de toda adoração. Sim, Senhor. Tu és adorado entre os querubins, reverenciado entre os homens, aqui tu és a perfeita imagem do Pai, tu és verdadeiramente Deus, tu és o pão que vida me dá, é água pra minha sede matar, és o verbo vivo do mundo, és a luz, és o Santo
Aleluia, glória a Deus. Todos receberam? Glória a Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui nós estamos falando, você examinar, não se você cometeu algum pecado, se você fez algo de errado, isso é resolvido de uma outra forma. Mas esse examinar aqui tem a ver a respeito do corpo de Cristo. Como você tem se importado, como que você tem reagido no meio dos irmãos, como que você está andando no meio do corpo de Cristo. Então esse é o momento que nós devemos nos examinar, ver se nós entendemos realmente o nosso ponto, aonde nós estamos encaixados no corpo. Esse é o exame que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios. A gente precisamos nos examinar a respeito disso, não sobre o pecado. Como eu disse, o pecado a gente resolve de outra forma, mas é para a gente nos examinarmos como nós estamos andando no meio do corpo de Cristo. Então, eu vou dar alguns segundos para que nós possamos nos examinar. Não é o momento de você orar, não é o momento de você cantar, mas realmente você se examinar. Amém? Aleluia. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, a Bíblia diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi moído e transpassado ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós precisamos lembrar da rendição, daquilo que Ele fez por nós. Com essa consciência, podemos participar do pão. Aleluia. Obrigado, Senhor. Versículo 24. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim. Esse suco de uva representa o sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário. E como eu mencionei aqui na ministração, faz menção a Isaías 53, onde o sangue que foi vertido foi para mim e foi para você, para que nós pudéssemos andar sarados, curados aqui na terra. Então, se você está com alguma enfermidade, não veio aqui à frente, não se preocupe, essa aqui é a sua oportunidade de você receber a sua cura. Então, você está sentindo alguma dor, alguma enfermidade, quando você tomar a ceia, com certeza você será curado em nome de Jesus, amém? Então, com esse entendimento, pode participar do suco. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom. A Bíblia diz que depois de haver ceados, cantaram um louvor e vamos fazer assim. Me lavou, me transformou, me pôs de pé, me renovou. Eu te agradeço, eu te agradeço. Me curou, me restaurou, por sua graça livre sou. Eu te agradeço, meu Senhor. Aleluia. Do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. E do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. E do inferno me livrou. Livre sou, livre sou, livre sou. Do inferno me livrou.
Glória a Deus. Irmão, que palavra abençoada. Creia que Cristo cura. Isto é uma realidade. E a gente quer te trazer aqui. Antes eu quero te reforçar apenas para o lançamento do livro no sábado, que vai acontecer aqui, da irmã Rossana Lira, às 19h30 no sábado. Você é o nosso convidado, você não falta. Vem adquirir uma literatura super importante para o nosso crescimento, amém? E lembrando também que hoje encerra o segundo lote do Acamp Kids e do Life Camp. Você não pode faltar. Eu gostaria de saber se durante esse tempo do culto chegou alguém como convidado pela primeira vez aqui na nossa igreja. Há alguém que chegou? Não, né? Certo. Pois eu quero te indicar aqui essa literatura super importante. Chegou? Glória a Deus. Meu irmão, bem aí por trás de você, ó, tem uma equipe que está aí à tua disposição. Segue com esses irmãos e eles irão te levar para um lugar. A gente fica muito grato pela tua visita, muito feliz, honrados. E a gente também gostaria de mostrar o quanto te ama e o quanto você merece ser honrado com um lugar especial. Vai ser um tempo muito curtíssimo e eles vão te levar para um lugar especial para você. Aguarda só enquanto eu te informo essas literaturas. O Poder Criativo de Deus para a Cura, de Charles Capps. Um pequeno livro, mas de grande conteúdo. E tem também A Palavra de Deus, um remédio infalível, de Kenneth Hagin. E de Kenneth Hagin também esse aqui, que é de cabeceira, Redimidos, ele que tira a gente da miséria, da enfermidade e da morte. Aqui você se abastece também de conhecimentos e você fica rico. É só passar ali no Verbo Shop. Temos também no Verbo Café o nosso lanche. Passa lá, toma teu lanche e quanto no mais, eu quero te desejar uma semana rica, próspera, abençoada, carregada de bênçãos e crê que Jesus cura. Tá certo? Mantém teu telefone ligado, que boas notícias irão chegar. Vão na graça e na paz e que o Senhor os acompanhe.